Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. A editora Betel, ela nos traz aqui para nós exatamente a temática envolvendo Moisés, o legislador de Israel, conforme os irmãos podem contemplar daí. É uma temática que gira em torno do personagem Moisés, a história de Israel, o povo de Deus, que Deus preparou no decorrer do tempo. A lição número 1, que é a que a gente começa a falar a partir de agora, ela vai estar falando justamente sobre um faraó que não conheceu José. É interessante nós meditarmos, antes de mais nada, a gente lembrar quem foi o povo de Israel, de onde partiu, de onde se iniciou, da onde ele se originou. Então, o povo de Israel, ele teve início com Abrão. Mais tarde, Deus mudou o nome para Abraão e deu a ele 3 tipos de bênçãos. Uma delas, bênção territorial. Segunda bênção, bênção sacerdotal. Terceira bênção, a bênção patriarcal. Então, o que nós temos que entender? Antes de mais nada aqui nessa lição, é que tudo que acontece no Egito, com o povo, os descendentes de Jacó, que automaticamente também descendentes de José e etc., são fruto e resultado daquilo que Deus já tinha abençoado a Abraão. Então nós podemos ver que o caso de Faraó, que queria controlar a sociedade, controlar que a natalidade, ou seja, o nascimento, né, dos filhos dos hebreus, tem a ver com a bênção que Deus tinha dado a Abraão. Deus tinha falado para Abraão assim: olha, a sua semente será incontável, será como as estrelas do céu, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também Deus falou para Abraão: olha, por onde você peregrinar, na terra de Canaã, norte, sul, leste, oeste, esse lugar será teu, será da sua possessão, terra de possessão sua. Então, em terceiro ponto, a bênção de Abraão, na questão sacerdotal, que Deus, a partir de Abraão, Deus escolhe como uma nação de sacerdotes, aqueles de adoradores, uma nação que viesse ser escolhida para adorar a Deus, para exemplificar, para que pudesse também, diante dos povos da terra, pudesse ver a manifestação de Deus através e entre o povo também. Então, nós observamos aqui que esse contexto, como o próprio textuário diz, olha, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Por que a terra se encheu deles? Porque era uma bênção que Deus já tinha dado lá a Abraão lá atrás. Então o povo de Israel ia crescendo no Egito. Então tem esse contexto, tá certo? E o que nós podemos ver também, que no tópico 1, ele diz o seguinte: o princípio do cativeiro hebreu. O texto de Êxodo capítulo 1 diz o seguinte, que após José descer vendido através dos ismaelitas para o Egito, e parar na casa de Potifar, e posteriormente parar na prisão, posteriormente ser governador do Egito, seus irmãos desceram, e o texto diz que 70 almas desceram para o Egito, e posteriormente essas 70 almas se multiplicaram grandemente, e foram exatamente instalados numa terra, numa região chamada Gósen. Exatamente, essa região ela fica numa região do crescente fértil, que pega desde lá da Mesopotâmia até o norte do Egito, aonde o rio Nilo ele corta todo o território do Egito, de norte a sul. Então, quando o que acontece? Ou de sul a norte. Então o que acontece? Nós observando a região de Gósen, onde estava instalado o povo de Israel, nós vemos que
eles estavam instalados no melhor lugar da terra do Egito. Então, Deus sempre cuidou muito bem dos seus filhos, cuidou muito bem do povo hebreu. Então, eles, ao ser instalados lá, e eles eram responsáveis para cuidar da economia, ou seja, eles eram os produtores. Os egípcios, né, tinham como uma sociedade superior, achavam que era superior e dependia do serviço dos hebreus. Então, nós vimos que quando havia as enchentes no Rio Nilo, que conforme iam passando, a água ia passando nas laterais do rio, né, nas margens, então ia levando tudo que era de calcário, de necessidades, né, para que pudesse propiciar uma agricultura saudável, enriquecedora e ao mesmo tempo, né, que viesse produzir muito. Então, assim, a região de Gós era uma região privilegiada. Então, os hebreus estavam instalados ali, tá certo? E os hebreus também, é importante nós salientarmos que é um povo pastoril. José tinha provavelmente 39 anos quando sua família foi morar no Egito. Então, José, ele teve muito tempo para conviver ali com a sua família, para conviver, e eles também conviver com ele ali naquele período onde Deus tinha preparado, tá certo? Os egípcios eram muito avançados em cultura e sofisticação e viam os pastores como parte da ralé da sociedade. Aí que nós podemos ver que aqueles que estavam ali sendo como pastores, né, fazia parte da vida dos hebreus ser pastores, cuidar. A economia deles era pautada na criação de ovelhas, né, ali cuidar de cabras e etc. Então, e para os egípcios aquilo era o fim, Mas nós vemos que Deus estava com a mão dele estendida lá, abençoando aquele povo, tá certo? Então, o que nós não podemos esquecer aqui, esse tópico número 1 dessa lição, é que Deus, ele controla todas as coisas. Ele controla os eventos. Tudo que está em volta a uma pessoa, ou todas as pessoas, a uma nação, uma família, Deus está no controle de tudo, tá certo? Então, ele controla os acontecimentos. Então, nós podemos ver aqui, o comentarista colocou aqui, ó, não existe nada debaixo do sol que o Senhor não veja, não conheça ou não controle. 3 não, né? Não veja, não conheça e não controle. Deus, ele é sabedor de todas as coisas, tá certo? Ele é soberano, ele tem tudo em suas mãos. Então, nós podemos ver que o tópico 2, ele entra guardado de forma sobrenatural. Quem poderia impedir o futuro? Quem pode impedir o futuro que Deus tem para cada um dos seus? Nós podemos ver que o faraó, ele quis implantar, ou até chegou a implantar o infanticídio, né? Matar as crianças que nasceram menino durante aquela época. Uma forma de quê? Controlar. Eu poderia até dizer o seguinte, que se a preocupação dele era de controlar a multiplicação da sociedade hebraica, então por que não matar as meninas ao invés dos meninos? Já que as mulheres é que geram filhos, né? Se fosse levar por uma questão de produção, então seria aí elas que estariam, né, propiciando o gerar de novas crianças. Mas ele estava preocupado não só por esse lado, ele estava preocupado pelo lado de que cada menino que nascia hebreu era mais um soldado para o exército hebreu. E o exército hebreu não tinha noção da capacidade, porque se eles fossem observar a numerosidade que eles já se encontravam instalados no Egito, se eles quisessem levantar uma guerra civil, hebreus versus egípcios, pela força, com certeza, né, eles conseguiriam ali uma guerra travada ali ferrenha. Mas Deus,
ele conduziu os eventos conforme a vontade dele, para que um libertador se levantasse. Tá certo? E o que acontece? Nós vemos que ali tinha duas parteiras que cuidavam, elas eram idealizadas pelo faraó, que cuidava de auxiliar as mulheres a dar luz aos filhos. E a ordem que foi dada para elas era que, se nascessem menina, então que jogasse no Nilo, matasse. Mas se nascesse menino, né, matasse. Se nascesse menina, então deixava viver. Então o que acontece? Elas preferiram temer a Deus e não fazer tal coisa, do que obedecer o faraó. Aqui nós temos uma aplicação desse assunto aqui, ó. E o nome delas era Sifrá, significa beleza, e Puá, esplêndida. Elas com certeza deixaram um lindo e esplêndido exemplo para nossos dias. Existem hoje, nessa aplicação de hoje, existem muitos crentes que, com aquela ideologia de que deve defender a bandeira da sua denominação, não auxilia, não se porta na posição de ser parteiros espirituais. Os ímpios aceitam Jesus, mas quando está prestes a aceitar Jesus, muitas vezes nós nos posicionamos como parteiros que, ao invés de ajudar a trazer a luz, nós ajudamos a trazer a morte. Nós fazemos o contrário de Sifrá e Puá. Então elas preferiram a vida ao invés da morte. E muitas vezes nós, crentes, ao invés de auxiliar e pregar o Evangelho e permitir que novas crianças sejam nascidas no Evangelho, é importante frisar isso, no Evangelho, seguindo o Cristo, certo? Às vezes nós ficamos querendo puxar só para a denominação na qual nós pertencemos. É lógico, é natural que nós queremos que aumente os nossos amigos, aumente a nossa família, multiplique-se os membros da igreja que congregamos. Mas antes de mais nada, como parteiros espirituais, precisamos de propiciar, auxiliar vidas a vir ao mundo espiritual, mas para o reino de Deus, o reino de Cristo. E isso é um ponto muito importante, a aplicação dessa lição. Tá ok? Então, a morte deu lugar à vida. A sabedoria de Joquebede durou 3 meses. E o Nilo, que deveria ser o lugar da morte dos machos, tornou-se o lugar da salvação de Moisés. Foi o caso de Moisés, que foi livre, né, e passou pelo Nilo, e ali é onde nós vemos que Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que nós achávamos que era realmente uma maldição, Deus transforma em bênção. Por isso, Deus controla, volto a repetir, Deus controla todos os eventos da nossa vida em relação à nossa família, para o propósito dele vir se cumprir. Tá certo? Tópico 3 diz o seguinte: lições práticas. Deus está no controle. Nos momentos de grandes provações, é comum esquecermos do que nosso Deus é capaz. Você sabe o quanto Deus é capaz na sua vida? Essa é uma pergunta, né? Então, nós precisamos entender isso. Deus está no controle, precisamos saber o que Ele é capaz na nossa vida. Todos nós nascemos com uma finalidade. É muito importante quando sabemos para qual finalidade vivemos neste mundo. Não existe nenhuma pessoa no reino de Deus que está lá por acaso. Existem sim pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da multidão que segue a Cristo, mas ainda não descobriu o porquê que está ali. Às vezes, segue como uma multidão, seguir Jesus. Segue a todo o aglomerado, reuniões, são cultos, são movimentos, são festas, mas na verdade ainda não se converteram para descobrirem verdadeiramente a razão de estar ali. Mas todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para cada vida. Para cada vida que se aglomera e que se ajunta com a sua igreja, Deus tem um propósito. Amém? Meus amigos, meus irmãos, professores. Por isso, é importante nós, como diz aqui o comentarista,
Todos nós nascemos com uma fidelidade. Podemos até nos sentir incultos, incapazes e até desqualificados. Mas pode ter certeza que Deus jamais pode chamar um desqualificado para uma função importante. Deus chama cada um conforme a capacidade e Ele vai colocando a cruz conforme a sua força. Não precisa de você imaginar, Deus vai me capacitar. Não, Deus só vai te chamar conforme a sua força. Aí você vai trabalhar conforme o que Ele tem para você. A cruz que você vai carregar é sua, não é minha, é sua mesmo. E você vai trabalhar na obra de Deus. E aí Deus te chama, Deus te conduz, e você faz parte desse trabalho com essa finalidade. Portanto, descubra a sua fidelidade. Descubra a sua finalidade, para que você possa realmente ser útil para a igreja, útil para a sua família e, acima de tudo, útil para aquilo que Deus te chamou. E aí, para fechar, diz o seguinte: operando Deus, quem impedirá? Né? Então, o faraó, ele tentou ali acabar com o povo de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, que por mais que as pessoas não te conheçam, as pessoas não sabem quem é você, existe um Deus, que é o nosso Deus, não é só o meu não, é nosso Deus, que Ele conhece todos nós. E por isso, quando Ele começa a agir, começa a atuar, começa a fazer coisas, Ele faz conforme a vontade dEle, que é perfeita, conduzindo os eventos conforme Ele quer. E por isso, retirando os hebreus do Egito, o Senhor sabiamente estava pondo um fim na economia daquela nação. Olha, Deus tratou com o faraó, Deus tratou com os assessores de faraó, com todas as famílias egípcias, na morte dos primogênitos, e por aí vai. Então Deus ele colocou, é como se Deus colocasse fim à nação. No contexto geral, a nação ela ficou totalmente quebrada, num sentido econômico, né? Porque ela teve, o exército morreu todo no Mar Vermelho, né? Os primogênitos, que poderiam ser a sucessão das famílias, morreram com uma das pragas. E os hebreus, que eram os produtores de grande economia, sustentava até com a carne para os egípcios, né? Eram os pastores, os criadores, né? Então eles sofreram com tudo isso. Então Deus, quando Ele age mesmo com perfeição e cuida com todas as coisas. E a conclusão diz assim: a aflição pode durar um tempo, mas ela possui prazo de validade. É 100, é 200, é 300, é 400 anos de cativeiro, de clamor, uma hora Deus vai responder. Não só como Deus respondeu a eles, mas pode responder a sua vida, certo? Só tem uma causa para, como diz a Bíblia, para a oração não ser respondida. É quando ela é feita, ela é conclamada para os desejos, para a realização dos próprios desejos e deleites da pessoa. Portanto, assim como Deus respondeu a Israel, também vai responder a sua vida. Então não importa quem te conheça ou quem não conheça, o importa é que Deus vai cuidar de você. Deus abençoe em Cristo, até a próxima lição.